Olá, meus irmãos, graça e paz. Sou Tenório Cavalcante, superintendente da Escola Bíblica Cristã na Igreja Rede Esperança, no campo eclesiástico de São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Israel Moreira. Antes de iniciar, pedimos a você que se inscreva em nosso canal, deixe o like, curta e compartilhe nossos vídeos. Iremos estudar hoje a terceira lição do terceiro trimestre com o tema A Sutileza da Imoralidade Sexual. Iremos acompanhar com vocês. Pedimos a você que peguem a sua Bíblia e deixando aquele convite. Temos 3 escolas bíblicas aqui em São José da Coroa Grande. Temos no Portal São José, que é aos domingos, às 10 horas da manhã, vai até o meio-dia. E temos a escola bíblica na segunda-feira. Na segunda-feira temos 2 escolas bíblicas, que é na igreja sede, em frente à Escola Estadual Carlos Dias, e na congregação Cajueiro, aqui em frente à casa do nosso amigo Benezé. Vamos estudar a terceira lição, a sutileza da imoralidade sexual, começando pelo texto áureo, verdade prática e a leitura diária. É muito importante você ler a leitura diária. Fique bem ciente da importância de todo dia você pegar em sua revista e ler a leitura diária e um pouco da revista, tá certo? Leitura diária está na própria revista. Na segunda-feira você vai ler o padrão divino para a expressão sexual. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 27, que diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Na terça-feira, você vai ler no livro de Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 13, a sacralidade do corpo humano. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 13, que diz assim: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, na terça-feira você descobre que o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. Na quarta-feira você vai saber que os cristãos, como membro do corpo de Cristo, escrito em Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 15, que diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, aos membros de Cristo e far-lo-eis membro de uma meretriz? Não, por certo não. Na leitura de quinta-feira, que é Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32, e depois, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, a condenação do adultério. Na quinta-feira você vai ler sobre a condenação do adultério. Mateus 5, 31 e 32, que diz assim: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher ou lhe der carta de desquite, eu porém vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Isso também confirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 9, que diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Na sexta-feira, Mateus 19, 5, e disse: portanto, deixará o homem pai e a mulher, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. A relação sexual na esfera do casamento. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Então aqui está falando
sobre a relação sexual no casamento. No sábado, você vai ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Que diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não é só o espírito, é o corpo. É alma, corpo e espírito, pertence a Deus. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que é a leitura do sábado, nós aprendemos a necessidade de glorificar a Deus em nosso corpo. Já lemos a leitura diária de segunda a sexta-feira. Vamos agora para o texto áureo. Eu vou tomar minha água agora. Texto áureo. Texto áureo está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, o homem comete vários pecados, mas o que se prostitui comete pecado para o seu próprio corpo, para a ruína do seu próprio corpo. Verdade prática: as escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Toda prática sexual fora do casamento constituído por Deus é condenado pela Bíblia Sagrada. Relação sexual só dentro do casamento. Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 20. E Romanos, capítulo 1, versículo 26 a 28. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Por certo não. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse dois, uma só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito? Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se importaram de ter conhecimento, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou aos sentimentos perversos para fazerem coisas que os convém. Já lemos a leitura bíblica em classe. Nós temos aqui alguns objetivos a alcançar. Explicar a revolução sexual na sociedade atual. Você deve estar entendido sobre essa revolução sexual na atualidade. Segundo, pontuar
A pecaminosidade no relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. Antes do casamento, no casamento, que é o extraconjugal, e a homossexualidade ou homossexuais, que é homem com homens, mulher com mulher. Então, nós vamos aprender sobre isso. E o terceiro, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Porque o sexo ele foi abençoado por Deus dentro dos parâmetros divinos e no casamento entre um homem e uma mulher. Na introdução, a gente aprende que práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. E para introduzir essa lição, a gente tem que pontuar e explicar essa revolução sexual que hoje o povo está tratando o adultério, a homossexualidade e o relacionamento antes do casamento como ato natural, como algo natural, está fora totalmente dos padrões divinos. Vamos aprender um pouco o que é que o comentarista fala sobre a revolução sexual. Os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia e inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado, que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos nesse modelo. Então, esse era o paradigma judaico cristão que moldou uma cultura ocidental durante séculos. E dentro desse modelo da cultura, era esse padrão que Deus deu a Moisés, que Deus deu ao povo israelita, sobre o padrão do casamento entre um homem e uma mulher. E lembrando que o casamento, a relação sexual fora do casamento, entre pessoas solteiras, entre homens e mulheres dos mesmos sexos, não é pecado. Então, Deus abençoou o sexo dentro do casamento entre o homem e a mulher. E nós observamos que esses parâmetros divinos têm sido quebrados no decorrer da revolução sexual nesta atualidade. E a gente vai aprender, e aprendemos os padrões bíblicos através da Bíblia Sagrada, onde 40 homens inspirados por Deus escreveu, e essa palavra que veio escrito, na maioria das vezes, todos eles pertencentes a Israel, foram quebrados pela comunicação atual, porque a comunicação que nós tínhamos era a Bíblia Sagrada, era o meio da comunicação, da leitura, para sabermos os padrões bíblicos morais. E naquela atualidade a gente tinha comunicação através de pergaminhos da Bíblia Sagrada, que foi um livro que se espalhou no mundo inteiro, trazendo os padrões bíblicos para nós. Porém, vai avançando ainda a questão da tecnologia e começa a haver a quebra de tabu através das comunicações que são colocadas perante a sociedade. Em 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais, onde a comunicação é a responsável por trazermos informações de outros países, de outras nações. Em 1960 surge a TV, e a TV espalha e começa a trazer notícia atrás de outros países, de outras nações, que vêm trazer para nós informações e costumes de outras nações. Por isso, lá no Velho Testamento, Deus fazia questão que o povo de Israel não tivesse comunicação e não se misturasse com outras nações. A TV deu esse poder
de nós brasileiros e qualquer nação do mundo se misturar com o costume uma das outras. E começa agora a haver um leque aberto para diversas culturas através da TV. Vou tomar uma água aqui, rapidinho volto. Aí a TV vai surgindo, trazendo os costumes e misturando costumes de outras nações, que vai apresentando para nós como algo natural. Isso vai atraindo a importância que se dava de uma nação achar interessante como a outra nação, como outro país se dava conta na questão da sua cultura local, que era transmitido através da TV. Aí nesse momento eu peço a você que observe bem que estamos diante de uma passagem onde começa a tecnologia a crescer e as morais, ou a moral sexual, ou a moral religiosa, vai passando através da comunicação. Mas vale salientar que a TV, ela dominou duas coisas do homem: a visão e a audição. A visão, porque agora, em público, a gente começa a ver que o termo porneia começa a ser transmitido através de filmes pornográficos, através de cenas na TV, de mulheres nuas, de corpo e nudez mostrado na TV, e a gente começa a observar que a nudez começa a entrar através da TV. O uso de biquíni, o uso dessa forma de ir à praia, vem da cultura televisionada, assistida de outros países, de mulheres que iam de outras nações para a praia com o seu biquíni, mostrando o seu corpo. Outras culturas de outras nações começam a receber isso pela TV, porque a TV agora dominou a visão. A mulher achou bonito, o marido também achou bonito, e começa agora, através da TV, olhar aquelas cenas de pessoas indo para a praia de biquíni, né? E começa a ver aquela nudez achando perfeito. Aí as nações que assistiam através de TV achou bonito e começou a usar suas nudez através das fotos, através da televisão, achando isso perfeito. Porém, vem também o domínio da audição. E quando você vem para o domínio da audição, o inimigo agora ele vai agir na audição. Escutando, você vê que quem assiste filme, televisão, quem assiste novela, repetem até algumas palavras que acham bonito, que o ator falou, que o ator principal falou, que o jornal falou. E a audição começa a ser dominada pela TV. Mas tem uma coisa mais prejudicial ainda que vai acontecer. E principalmente no ano 2000 para cá, tem uma coisa que vai dominar mais o homem. Por quê? A TV dominava a visão e dominava a audição. Já a internet, quando surge, ela domina a visão, ela domina a audição e ela domina a língua. Qual a diferença da TV para a internet? A TV, meus irmãos, a TV dominava a audição e a visão. Mas a gente não podia se comunicar, mas a internet agora domina também a língua. Ou seja, somos dominados hoje e somos inseridos nessa sociedade que incentiva nós sujar a nossa visão, a poluir a nossa audição e a manchar a nossa língua, porque através das redes sociais a gente apenas não escuta, a gente apenas não tem visão, a gente também fala a nossa opinião. Só que no contexto bíblico que estamos estudando sobre a imoralidade sexual, a internet veio para implantar um leque mais aberto do que a própria TV. Porque agora, sites pornográficos, a audição é escutada, a visão é manchada e a pessoa ainda pode falar, deixar um comentário
sobre aquelas cenas ilícitas. E a gente observa que nos dias atuais, a gente tem tido mais oportunidade de pecar, o leque mais aberto. E por que você vê vários escândalos sexuais hoje? Porque o negócio está mais aberto, está mais amplo, está mais visto. E hoje a fofoca que era verbalmente, que era passado de vizinho para vizinho, de vizinha para vizinha, hoje a fofoca ela é virtual, ela é pela internet, é pelo WhatsApp, e se torna uma arma pior do que fofocar verbalmente ou pessoalmente com a pessoa. Por quê? Porque qualquer coisa a pessoa pega o áudio, salva o áudio, printa a conversa, e isso dá uma confusão que não há conserto. Isso discorre de muitas coisas que a gente não vai adentrar aqui, mas falando sobre essa revolução sexual, onde a internet abriu o leque mais do que a própria TV. Porque a TV, repito, a TV dominava a visão e a audição. A internet domina a visão, a audição e a língua. Ou seja, as pessoas não se conseguem mais se controlar, as pessoas não se controlam mais na questão da língua e acham que a internet é uma terra sem lei e começa agora justamente a entrar em conflitos. Mas agora vamos para ler aqui mais a relação sexual entre pessoas solteiras, relacionamento extraconjugal e homossexualidade passa a ser visto com mais naturalidade, inclusive por causa desses meios de comunicação. O segundo ponto, que é as principais distorções da sexualidade sadia. Vamos ver aqui sobre as principais distorções da sexualidade sadia. Vem a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento realizada por pessoas solteiras. Que biblicamente isso está errado. O sexo, repito, ele está abençoado por Deus. É algo natural, é algo também espiritual e algo muito bom. O sexo quando é realizado dentro do casamento. Não há nada de errado dentro do casamento. Agora, antes do casamento, solteiro, ou com pessoas que não seja o seu cônjuge, que não seja a pessoa que você casou, está em pecado. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa, como pornô, pornografia e etc., possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Estão tudo no mesmo pacote. Quando você lê em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, ela começa a fazer um pacote entre adultério, prostituição, impureza e fornicação. Você aprende agora que essas três coisas podem prejudicar a sua vida espiritual. Porém, vale lembrar que o adultério no Velho Testamento era quando o homem e a mulher tinham contatos corporais, pessoal. Mas no Novo Testamento, Jesus ainda apertou, porque tem gente que diz que o Velho Testamento é mais pesado, né? Mas sobre o adultério, Jesus apertou. No Novo Testamento, o adultério é mais apertado do que no Velho. No Novo é mais apertado. Por quê, irmão Tenório? Porque no Velho Testamento, o adultério era quando tinha contatos corporais. Mas no Novo Testamento, Jesus deixou bem claro que se eu olhar para uma mulher e desejar ela, eu já estou cometendo adultério. É o mesmo ato e pior ainda, é emocional. Porque na realidade, o que Deus quer mesmo é os seus sentimentos conectados com os céus. Porque não adianta, você não tem o adultério corporal, mas tem o adultério mental, o adultério emocional, que lá dentro do seu coração você está corrompido.
E Jesus foi no Novo Testamento mais pesado do que no Velho. Por quê? Porque no Velho era quando um homem e uma mulher se deitavam. No Novo, o homem olhou para uma mulher, mesmo sem se deitar com ela, mas desejou, Jesus disse que já era adultério. Porque na realidade é o que está dentro que está contaminado. E Jesus quer que você esteja conectado com Ele através da santidade. Mas vamos ver ainda aqui que adultério não é crime. Você sabia que o adultério no Brasil era crime? Sim, o adultério no Brasil já foi na Constituição crime. Hoje, por questão da lei brasileira, a legislação ter mudado, foi revogado essa lei, o adultério não é mais crime, mas já foi crime. Só que mesmo o adultério sem ser crime hoje, para a Bíblia Sagrada, é condenado por Deus. Pode ser pelos homens, pode não ser crime. Pela legislação brasileira, pode não ser crime. Pela legislação brasileira, não é pecado. Pela legislação brasileira. Mas pela legislação celestial, por Deus, o adultério é pecado, é condenado, é crime, acaba com a família. Então veja que o rei Davi, que teve diversas mulheres, ele podia casar com várias. Desde que a mulher fosse solteira, ele chamasse, fizesse a cerimônia do casamento e casasse com elas. O rei Davi tinha muitas mulheres no seu harém. Veja que o pecado foi que ele desejou a mulher de Urias, de uma mulher que já era casada com outro homem. Então, você já observa que esse ato de Davi foi condenado por Deus e Deus usou o profeta Natan. O profeta Natan chega dizendo: olha, rei, aconteceu um negócio que você tem que resolver. Um pobre, aliás, um viajante chegou na fazenda de um rico. O rico, ao invés de pegar um dos seus gados, porque ele tinha muito, foi na fazenda do pobrezinho, que só tinha uma cabrita, e matou aquela cabrita para dar de alimento àquele viajante. O rei Davi se condenou. Ele disse: quem é esse homem? Esse homem é digno de morte. O profeta Natan disse: esse homem é tu, rei. Tu tem tantas mulheres, tu podia casar com tantas mulheres solteiras de Israel, mas você foi adulterar justamente com a mulher de Urias, Betseba. E Urias só tinha aquela mulher, você com várias no harém. Então, Deus condenou o adultério de Davi. Ele não foi tirado do rei, mas pagou um alto preço. Vamos ler agora. Os cristãos que têm na Bíblia sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como comportamento adquirido, não como um determinismo. Então, é um comportamento adquirido, não nasceu assim. Não existe essa genética. A gente tira a observância de gêmeos. Já apareceu aí gêmeos que um era hétero e o outro era homossexual. Então, se fosse genética, os dois seriam homossexuais. Então a gente observa que é um comportamento adquirido. Assim os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação. A ordem natural é homem e mulher se casar. É Adão e Eva. Então é a ordem natural. No Velho Testamento, nós vemos várias passagens bíblicas que Deus condena. No livro de Levítico, capítulo 10, versículo 13, fala que Deus não suporta. Vamos ler. Vamos ler Levítico, vamos ler 10 e 13. Levítico
10 e 13. Deus condena o homem deitar com o homem. Levítico 10 e 13. Portanto, cadê? Levítico. Aliás, não é 10 e 13 não, irmão. É 20 e 13. 20 e 13. Perdão. 20 e 13. Quando também o homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Veja, vou repetir. Quando também o homem se deitar com homem, como tivesse deitado com mulher, ambos fizeram abominação, e certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Aí era a lei de Deus dada a Moisés, que essa prática sofriam na época apedrejamento, porque Deus não aceitava. E Deus não aceita, é abominável. Isso no Velho Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento. O que é que diz o Novo Testamento? Romanos, capítulo 1 e versículo 26. Vamos para o Novo Testamento. Lemos o Velho, vamos ler o Novo. Romanos 1 e 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram seu uso natural, no contrário à natureza. Versículo 27. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural, e se inflamaram com sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, é condenado lá no Velho Testamento, essa prática, sofriam apedrejamento. Estamos agora na questão da graça, estamos agora na graça, não estamos mais na lei de Moisés. E é fato explicar aqui, não estamos na lei de Moisés para apedrejar ninguém, para matar ninguém. Mas o que é que a Bíblia está dizendo? Que Deus entregou as paixões. Eles querem fazer isso? Então faça. Eles não querem praticar esses erros? Que faça. Deus o entregou as paixões. Mas lá no Velho Testamento, essas pessoas sofriam apedrejamento. Mas como Jesus veio, e veio para conquistar os homens, mostrar com seu amor que o homem deve se arrepender do seu pecado, do seu erro. Os homens devem se arrepender, não é mais por apedrejamento, não é mais por força e nem por violência, porque nós não vamos estar apedrejando ninguém, não vamos estar matando ninguém por práticas pecaminosas, porque a igreja tem o seu papel. A igreja tem o papel de conquistar as pessoas pela palavra de Deus, não de julgá-las, não de apedrejá-las, como na época de Moisés, mas trazer a luz da palavra, porque a palavra é que liberta. Quando a igreja precisar da constituição de um político para que a sociedade evite pecar, ela tem deixado o seu papel de igreja. A igreja tem que pregar Bíblia, a palavra, conquistar o povo pelo amor e pela palavra. Não aceitar os erros, mas respeitar as pessoas, não apedrejá-la. E é isso que vamos ler agora na revista. Vamos continuar lendo aqui. O padrão bíblico, terceiro tópico e último tópico. Padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O sexo atende à necessidade da criação. Deus, ele coloca Adão e Eva e diz: crescei e multiplicai. Atende à necessidade da procriação e perpetuação da espécie humana.
Isso você vê em Gênesis capítulo 1, versículo 28. O sexo como complementação de satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade e complementação, satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual. O homem e a mulher casados devem sentir prazer no sexo um no outro. Devem amar o corpo um do outro. E devem sentir prazer em um no outro. Um deve fazer e satisfazer um ao outro, porque são uma só carne. É uma só pessoa. A maneira com que o Criador deixou para guardar o casal contra mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério, a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento, monogâmico e heterossexual. É com uma pessoa. Irmão Tenório, se o camarada cometer o pecado da homossexualidade, ele pecou. Se cometeu o adultério, está pecando da mesma forma. Porque tem gente que acha que a gente só defende a questão de condenar a homossexualidade. É pecado o adultério, de respeitar a família, é pecado a homossexualidade e é pecado o sexo fora do casamento. É o que a Bíblia diz. Se você pratica essas coisas, é problema seu. Se eu pratico essas coisas fora da Bíblia, é problema meu. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Se você decidiu errar, é problema seu. Mas a palavra de Deus está falando que é errado. E tem pessoas que querem banir a Bíblia Sagrada. Assuma seu erro, seu pecado. Diga que você errou, diga que você está cometendo pecado contra a Bíblia, contra Deus. Seja mais sincero, reconhecendo o seu erro. Mas o que a Bíblia fala, os padrões divinos deixados por Deus, tem que ser respeitado. Mas vamos continuar. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual se complementa um no outro. Porque tem casais que acham que praticar o sexo é um fardo para ele ou para ela. Não tem mais satisfação. Se acham obrigados. Dentro do casamento não existe nem o homem obriga, nem a mulher obriga. O sexo dentro do casamento tem que ser negócio de ambos, de amor, de satisfação um para com o outro. E isso deve ser analisado. Mas tem casal que fica aborrecido quando o marido ou quando a mulher quer satisfazer ou fazer sexo dentro do casamento. E dentro do casamento é abençoado e é para satisfazer um ao outro. E até na questão do jejum, quando a Bíblia manda ela, é claro, vocês podem jejuar, mas quando acabar o momento da oração e do jejum, se junte com a sua mulher para que Satanás não entre. O amor, ele é regado. Sabe como o amor é regado? O amor é regado pela admiração. O amor é regado por admirar. O amor é regado por fazer o bem ao marido, à mulher. O amor é regado por sempre compreender, por ouvir. O amor é regado por isso. Agora, o amor também é sustentado pelo sexo. Então, tem que haver essa compreensão. O sexo deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Então, dentro do casamento, irmão, aproveite esse momento. Dentro do casamento, aproveite esse momento de realização e de satisfação. Dentro da sua vida, com sua mulher, com seu marido, aproveite. Dentro do casamento, uns devem satisfazer o outro, um ao outro.
Tá certo? Vamos ainda ler aqui, pastoreio cristão e a prática homossexual. Vamos falar sobre o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual, por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito em imagem e semelhança de Deus. E que, portanto, também por ele é amado, mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado. Contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus, e como tal deve ser visto e respeitado como pessoas. Você não deve desrespeitar as pessoas por sua escolha sexual. Você deve manter o respeito. E até porque o cristão verdadeiro conquista as pessoas com o amor e com a palavra de Deus. Com o amor e com a palavra de Deus, explicando à luz da Bíblia as coisas. Mas vamos continuar aqui. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que, de forma contrária aos valores cristãos. Eu não posso rejeitar o homossexual, o adúltero, o ladrão, nenhum tipo de pecador. A igreja pode rejeitar. Temos que receber a todos. A todos. Independentemente, ladrão, bêbado, prostituto, adultério, homossexual. A igreja deve conquistar essas pessoas através do ensino da Bíblia e de ensinar. O problema é que o povo não está indo e ensinando. Está indo e condenando. Mas ide ensinar a toda criatura. É ensinar a palavra de Deus. Receber todos na igreja. Agora, o que não pode também é me proibir de falar e ensinar o que está na Bíblia Sagrada. As pessoas que vierem à igreja, venham e nós vamos recebê-las com muito amor, com muito respeito, mas iremos falar dos valores cristãos. Aí vão ter nós, o adultério é pecado, por que condenar o homossexual? O adultério é pecado, o roubo é pecado, o adultério é pecado, homossexualismo é pecado. E a gente bota isso tudo no mesmo cantinho. Tudo é errado, porém, independente da pessoa ter sua escolha, nós como cristãos devemos respeitá-las. É o mínimo que a gente tem que dar, porque somos seres sociais e devemos estar sempre tentando conquistar essas pessoas para os valores do reino de Deus. Eu não tenho nada a ver com pessoas que não foram exemplos na igreja. Eu não tenho nada a ver com pessoas que escolheram a homossexualidade, escolheram porque são escolhas próprias. Eu não tenho nada a ver. O meu dever é, enquanto tiver condições de ensinar os valores da Bíblia Sagrada, eu vou estar ensinando para vocês. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão sexualidade. Ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que converteram a fé cristã. Semana passada a gente falou sobre a graça. A graça, ela vem para modificar, ela vem para mudar as práticas, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Você aceitou Cristo, abandona as práticas anteriores e vamos praticar o primeiro amor e ir para os princípios bíblicos do reino de Deus. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas escrituras como pecaminosa. É pecado, não é crime. Pela lei, pela Constituição, não é crime, mas pela Bíblia é pecado.
Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo e qualquer que crê em Jesus como Salvador. E isso inclui os homossexuais. Meus irmãos, estudamos hoje sobre a sutileza da imoralidade sexual. Iremos agora concluir. Conclusão. Nesta lição aprenderemos 3 dos principais desvios do modelo da sexualidade bíblica. Primeiro modelo, fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas três práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados. Então, resumindo, não deixe que a TV domine a sua audição e a sua visão. Não deixe que a internet domine a sua visão, a audição e a sua língua. Aprendemos que o adultério na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Velho era se tivesse contato corporal, mas no Novo, só em pensar já é adultério. Desejar outra mulher em pensamento já é adultério. Também aprendemos que tanto no Velho Testamento, em Levítico, capítulo 20, versículo 13, é pecado a homossexualidade, como no Novo Testamento. Aprendemos também que lá no Velho Testamento a prática homossexual era apedrejada até a morte. Mas também aprendemos no Novo Testamento que a prática homossexual também é condenada por Deus, mas Deus o entregou às paixões. Não manda ninguém apedrejar. Deus não manda ninguém matar o homossexual. No Velho Testamento era apedrejado até a morte. No Novo, no tempo da graça, Deus o entregou às paixões. Então, quer se prostituir, quer fornicar, quer adulterar, quer ser homossexual, está entregue às suas paixões e fazer o que vocês quiserem. Porém, a conta final chegará. E quando essa conta final chegar, qual a sua explicação para Deus? Deus vai querer essa explicação toda que a mídia, que a TV, que a internet quer dar? Ou Deus quer saber que estabelecer um parâmetro para a sua vida? Termino aqui dizendo e fazendo convite. Temos 3 escolas bíblicas em São José da Coroa Grande. No portal São José é aos domingos, 10 horas da manhã, termina de meio-dia. Hoje, segunda-feira, é na igreja sede, em frente à Escola Estadual Carlos Dias. E segunda-feira também tem aqui na congregação Cajueiro, em frente à casa do nosso amigo Benezé. Lembre-se, quem não senta-se para aprender, não se levantará para ensinar. Deus abençoe a todos. Participe da Escola Bíblica Cristã. Igreja Evangélica, Rede Esperança.